Olá, amados de Deus, a paz do Senhor. Vamos refletir sobre a perspectiva bíblica sobre a ansiedade, mas antes eu gostaria de orar com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Senhor, abra a nossa mente, o nosso coração para receber a Tua palavra. Senhor, neste momento fala aos nossos corações em nome de Jesus. Pai, eu me submeto ao Teu Espírito, Senhor, porque eu não tenho nada de mim para oferecer, mas eu reparto, Senhor, meus 5 pães e 2 peixinhos. Fala conosco, Senhor, neste momento em nome de Jesus. Então nós vamos refletir hoje sobre a perspectiva bíblica sobre a ansiedade. E a ansiedade é um mal que tem batido a nossa porta. Na minha tem batido e eu acredito que na sua também. E nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz a respeito disso para que a gente possa lutar contra a ansiedade. Nós precisamos lutar com as armas corretas. Nós precisamos nos posicionar, sair desse lugar de passividade para que a gente possa vencer esse mal que tem tentado nos afligir todos os dias. A pandemia veio e outras pragas virão, porque isso é bíblico, e veio no intuito de tirar o nosso descanso, tirar a nossa confiança da onde ela deveria estar, veio tirar a nossa paz. Então, cada vez mais, hoje o mundo tem tentado nos tornar inquietos, o mundo tem tentado nos tornar cada vez mais ansiosos, mas Jesus, Ele quer nos curar, porque Jesus, Ele acredita na gente até o fim. Eu vou ler alguns sintomas desse mal que pode ser que você esteja sofrendo. Preocupação excessiva, preocupação com algo que não aconteceu ainda. Por exemplo, algumas pessoas detestam o domingo, porque já ficam sofrendo que amanhã é segunda-feira, e aí eu odeio segunda. Então fica naquela preocupação excessiva, insônia, um medo irracional, medo de algum evento social, tensão muscular, os músculos parece que estão tudo travado, a pessoa fica duro de tão tensa que está, síndrome do pânico, trazer à memória pensamentos ruins, constantemente fica com pensamentos negativos, pensamentos ruins, obsessão por perfeição, o perfeccionismo, comportamento compulsivo. A pessoa às vezes come demais, às vezes a pessoa gasta demais. Problemas digestivos, tem pessoas que o intestino trava, algumas outras o intestino solta. Ataques de dúvida. Esses são alguns sintomas de ansiedade que chega a afetar o nosso corpo. Vamos ler juntos agora Mateus 6, versículos do 25 ao 34, que vai dizer assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal.
Lá no versículo 32 ele disse, né? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Ou seja, isso é um pensamento mundano. Isso não tem a ver com os valores, com os princípios do reino de Deus. E quando a gente lê um texto como esse, nós precisamos começar então, a partir de agora, a apertar o botão de stop e deixar o dia de amanhã para amanhã. Nós precisamos aprender a viver o dia de hoje, deixar o dia de amanhã para amanhã. Porque existem aquelas pessoas que são ansiosas menores, que elas estão preocupadas com o boleto de amanhã. Mas existem aqueles ansiosos maiores, que eles estão preocupados com o boleto do mês que vem. Mas nós precisamos aprender a descansar no Senhor. E agora, o que está por trás da ansiedade? Nós já vimos duas raízes que estão por trás da ansiedade. Uma que é a paternidade ferida e a outra uma mente doente. E hoje nós vamos ver mais uma raiz, né? Mais algo que está por trás da ansiedade. E nós vamos ver hoje sobre Elias, o profeta Elias. Nós precisamos olhar para o profeta Elias e ver aquilo que ele tem de bom. E não olhar para aquilo que ele fez de ruim. Porque muitas vezes a gente pega um profeta e vê aquilo que ele fez de ruim e fala: mas se até Elias teve, eu também vou ter. Mas se até Elias sofreu de ansiedade, eu também vou sofrer. Não. Quando o Senhor pede para que a gente olhe para Elias, não é para que a gente viva aquilo que ele viveu, mas é para que a gente tome cuidado. Olha, se o profeta Elias viveu o que viveu e sofreu ansiedade, nós não podemos sofrer como ele. Nós precisamos estar atento. Porque o profeta Elias, ele viveu tudo que ele viveu com Deus. Ele viu fogo descer do céu. Mas quando ele recebeu uma sentença de Jezabel, ele pediu a morte. Elias, ele percebeu que o ministério dele, que o equilíbrio emocional dele não era suficiente para dar uma estabilidade emocional, uma estabilidade física e espiritual. Aquilo que nós fazemos para o Senhor, por exemplo, eu ministrando essa palavra hoje, não é suficiente para me dar uma estabilidade emocional, nem física e muito menos espiritual. E Elias, ele percebeu isso, que a inquietação que ele estava vivendo, a ansiedade que ele estava vivendo, não dependia do sucesso ministerial dele. Mas aquilo aconteceu porque Elias, em algum momento, acreditou em uma mentira no seu coração. A nossa inquietação, a nossa ansiedade, ela não vem por algo grande. Não, ela não entra por uma porta grande. É algo sutil. Uma meia-verdade. Provavelmente foi Satanás que disse para Elias que só havia restado ele diante de todos aqueles em Israel. Então nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes nós ouvimos a Deus, mas nós também ouvimos ao diabo. E o diabo, ele nem chama atenção para ele mesmo. Ele só fica falando no nosso ouvido: olha, pode fazer a sua vontade, você está certo, é do seu jeito mesmo. E Deus, ele questionou Elias, né? Ele fala para Elias: Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna? E aí Elias responde para Deus: olha, Senhor, só restou eu do seu lado. E aí Deus chama Elias a olhar com os olhos espirituais, porque muitas vezes nós olhamos a nossa vida através dos nossos olhos naturais e nós não conseguimos ver aquilo que o céu está nos dizendo, aquilo que o Senhor está querendo nos mostrar. Muitas vezes nós balizamos a nossa vida naquilo que os nossos olhos podem ver, mas isso não tem nada a ver com os céus, isso não tem nada a ver com a vontade do Senhor. E Deus, ele chama a atenção de Elias, ele fala: Elias, não balize a sua vida numa mentira, porque na verdade não havia restado só Elias, né? O Senhor tinha espalhado 7.000 homens entre os adoradores de Baal. Então o Senhor chama a atenção de Elias, né? Não balize a sua vida numa mentira, ainda que não seja algo cabeludo, né? Ainda que seja uma meia-verdade, porque Satanás, quando ele percebe que a gente tem uma tendência a algo, ele vai contar uma mentira parecendo uma verdade, e a gente vai acreditar. Porque Elias, você não viu fogo cair do céu? Sim, eu vi. Foi Deus quem mandou, não foi? Foi. Mas só sobrou você, Elias. Só ficou você entre todos. Era uma mentira, né? Era uma meia verdade, porque realmente o fogo caiu do céu, mas não havia restado só Elias. E Elias, ele foi acometido por um espírito de vitimismo,
né, de autopiedade, de autocompaixão, e ele entrou numa caverna. E Deus, ele vai aonde for preciso para te resgatar, para me resgatar, assim como ele foi com Elias. Mas foi importante que Elias ouviu a Deus. Se Elias não tivesse ouvido a Deus quando Deus foi atrás dele, isso poderia ter levado Elias à morte. Porque a ansiedade é algo que nós não podemos brincar com ela. A ansiedade é um pecado, é uma quebra de princípio. Então nós precisamos estar atentos e não brincar com ela. Jesus, nesse texto que nós lemos de Mateus 6, ele estava falando para os discípulos, para eles se olharem através dos olhos de Deus, né? Através da ótica do céu. O nosso foco precisa estar no cuidado de Deus, né? O nosso foco precisa estar no amor de Deus, né? Nesse texto fala, olha, vocês valem para mim mais que os lírios do campo. Não significa que a gente não precise trabalhar mais, que o Senhor então vai nos dar tudo. Não, porque a Bíblia também diz que o homem ele vai viver do suor do seu trabalho. Mas o que o Senhor está querendo nos ensinar hoje é que o nosso foco precisa estar no cuidado de Deus. Mas a questão é que muitas vezes nós já não acreditamos mais nesse cuidado de Deus. E hoje existe algo muito pior do que a Covid. Graças a Deus a Covid já está indo embora, né? Já está tudo praticamente voltando ao normal. Mas existe algo muito pior do que a Covid, que é o fermento dos fariseus, que contaminam ambientes religiosos, contaminam o ambiente de louvor, de adoração ao Senhor. As nossas conversas, elas contaminam as pessoas. Você já parou para pensar? Porque às vezes você vai num culto e você fala, nossa, a música hoje não foi boa. Aí essa outra pessoa fala, realmente não foi. Nossa, a palavra de hoje não foi boa. Porque a nossa conversa tem o poder de contaminar os outros. Mas o que é o fermento do fariseu? O fermento dos fariseus é que os fariseus eles falavam algo com os seus lábios, mas eles não criam no seu coração naquilo que eles estavam falando. Os fariseus eles poderiam pegar textos como este, que falava, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas eles permaneciam inquietos, eles permaneciam ansiosos. Os fariseus eles poderiam falar sobre o cuidado de Deus, sobre prosperidade, mas eles mesmos não criam naquilo que eles falavam. Então o fermento dos fariseus é algo que por fora é uma coisa e por dentro é outra, né? Além de ser cheio de hipocrisia. E Deus está falando para a gente não se preocupar com o que comer, com o que vestir, para a gente não andar ansioso com coisa alguma, porque Ele cuida da gente. Mas o contrário de não se preocupar é se preocupar. E o mundo de hoje, ele tem tentado colocar na nossa vida, na nossa família, na nossa cabeça, essa preocupação. O mundo de hoje tem tentado fazer com que a gente viva cada vez mais ansioso, que a gente viva cada vez mais inquieto. E você sabe o que é ansiedade no original? Né? O que significa ansiedade na Bíblia? Na Bíblia, ansiedade significa você estar sendo feito em pedaços. Então, esse sentimento, essa ansiedade, ele vai te despedaçar, vai te começar a fazer em pedaços, enquanto Deus, Ele quer te fazer por inteiro. Pessoas estão cada vez mais ansiosas, estão cada vez mais inquietas por conta desse sentimento, que começou talvez por uma mentira, começou talvez por uma meia-verdade. Só que ao invés das pessoas buscarem a palavra de Deus para buscar cura para essa ansiedade, muitas vezes nós temos buscado a palavra de Deus para fundamentar a nossa ansiedade, para tentar dar uma base bíblica para a nossa ansiedade. E a gente ainda até fala que foi Deus que disse isso para a gente. E na maioria das vezes que a gente diz que Deus falou algo para nós, Ele nem falou. Nós precisamos voltar para as Escrituras. A palavra de Deus é a única garantia minha e sua de cura. A palavra de Deus é a única garantia minha e sua que nós não seremos acometidos por esse mal. A palavra de Deus é um lugar firme que nós podemos ser protegidos desse mal. Nós precisamos aprender a descansar, a entrar no descanso. E descanso não é um lugar físico,
não é um lugar geográfico, eu vou descansar, vou sair para viajar, vou tirar férias ou eu vou sair para jantar, não. O descanso é uma pessoa, o descanso tem nome, descanso é Jesus. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor, fazer a nossa parte e descansar no Senhor. Nós temos que viver a nossa vida confiando em Deus, naquele que é fiel para cumprir todas as promessas que Ele disse. Porque se Ele disse que está cuidando de nós, Ele está cuidando de nós. E a cura para a nossa ansiedade, a cura para a nossa inquietação, não é só nós conhecermos essas promessas que o Senhor tem para nós, mas é conhecer quem fez essa promessa. É conhecer o dono das promessas. Nós precisamos criar um relacionamento com Deus. E Deus está querendo nos transportar para o mesmo lugar que Ele está, para que nós tenhamos um novo estilo de vida. Por quê? Porque quando nós estamos em Deus, nós vencemos a ansiedade, porque nós usamos as armas corretas. E Satanás, sabendo disso, ele não nos vence no lugar de fé. O que ele faz? Através dos nossos pensamentos, Satanás nos tira desse lugar de fé. E aí começam as dúvidas, a incredulidade, a comparação, a ansiedade, a inquietação. E ele nos tira desse lugar de fé e nos destrói. E a culpa não é do diabo, a culpa é nossa, que demos mais ouvido a ele, demos mais ouvido à nossa carne do que ao nosso Deus. Nós precisamos voltar para as Escrituras. Por isso que hoje existe tantas pessoas doentes, com pensamentos acelerados, pensamentos negativos, com insônia, que não consegue dormir à noite, mas ao invés de buscar cura na palavra de Deus, tem ouvido todo tipo de voz, menos a palavra de Deus. Nós precisamos ter disciplina, voltar para as Escrituras, ler a palavra de Deus, meditar na sua palavra. Se nós não estamos tendo pensamentos de paz, isso não nos edifica. Quando vier um pensamento negativo na sua mente, um pensamento ruim contra algum irmão, coloque um louvor, adore a Deus, glorifique o seu nome, medite na palavra do Senhor, que Satanás vai embora, o inimigo vai embora. O Senhor, Ele quer nos curar, mas é necessário que a gente faça a nossa parte. Precisa de atitude, precisa de foco e precisa de disciplina da nossa parte. Talvez hoje o Senhor esteja falando conosco a mesma coisa que Ele falou para Elias. O que é que você está fazendo aí dentro dessa caverna? Mas não um lugar físico que talvez você tenha entrado, mas um lugar tenebroso no espírito que você se enfiou. Onde agora você está com pensamentos acelerados, pensamentos negativos, agora você está com insônia, incredulidade, cheios de dúvida, a ansiedade bateu a sua porta. Porque a ansiedade, ela não nos mantém em níveis superficiais de relacionamento. Todas as vezes que nós estamos mais perto do Senhor, nós somos feitos inteiros e nós estamos no lugar correto. Mas à medida que nós vamos nos afastando do Senhor, nós vamos sendo feitos em pedaços e, consequentemente, vamos ficando cheios de ansiedade. E a ansiedade, ela superdimensiona as coisas, né? A ansiedade torna tudo um problema, ela torna tudo maior. E a ansiedade também, ela pode ser um sintoma de uma fé doente. Agora, Provérbios 12, versículo 25 vai dizer assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Qual é essa palavra bondosa que esse texto de Provérbios está se referindo? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o melhor remédio para mim e para você. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E nós não podemos flertar, nós não podemos brincar com o pecado do outro. Mas se até Elias sofreu de ansiedade, eu também vou sofrer. Não. Nós não podemos e nós não devemos. Por quê? Porque aquela voz que Elias ouviu do lado de fora da caverna, o Senhor colocou essa voz dentro de mim e de você. Então nós não podemos dizer que nós também seremos ansiosos se até Elias foi. Não. Porque existe algo dentro de nós que está clamando por algo que é eterno, por algo que é sobrenatural, por algo que vai dar uma direção na nossa vida. Elias não teve aquilo que eu e você temos hoje.
Por isso que nós não podemos brincar, né, nem flertar com o pecado do outro. E muitas coisas causam ansiedade. Mas hoje eu gostaria de falar sobre mais uma coisa que causa ansiedade, além da paternidade ferida e de uma mente doente, que é o medo. O medo, ele pode causar ansiedade em nós. Vamos ler Lucas 12, versículos 6 e 7 e depois os versículos 11 e 12. Então, Lucas 12, versículos 6 e 7 vai dizer assim: Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem muito mais do que pardais. Agora os versículos 11 e 12. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, né? Ou seja, não estejais ansiosos, não estejais inquietos, não estejais sendo feitos em pedaços, né? Pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Porque Deus vem e fala, irmãos. Deus vem e faz. Mas nós muitas vezes perdemos sono. Passamos noites em claro pensando no que falar, como falar, qual a maneira correta. Nós precisamos saber quem realmente nós somos e qual o valor que nós temos. Porque muitas vezes nós nos comparamos a coisas e as pessoas que jamais Deus nos compararia. A maioria das pessoas hoje que sofrem de algum problema tem um problema, está com problemas a respeito da sua ansiedade. Então, a maioria das pessoas doentes hoje, ela tem problemas com respeito à sua identidade. Elas não sabem quem são, não sabem o valor que elas têm. Porque Jesus, ele pediu para você não confiar na força do seu braço. Ele não disse que você não valia nada. Na verdade, quem tenta dizer para você que você não vale nada é Satanás. Ele que fica tentando colocar isso na sua cabeça. Você acha que Deus, ele daria o seu único filho por alguém que não fosse valer nada? Não é uma questão de preço, é uma questão de valor. Tanto que na Bolsa de Valores dos céus diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Só por você Jesus veria. Com certeza só por você Jesus viria. Então é necessário que a gente entenda esse amor de Deus. É necessário que a gente entenda quem realmente nós somos e quem Ele é, para que a gente possa lutar contra a ansiedade com as armas corretas. Nós precisamos entender quem Deus é, quem nós somos. Por isso que Deus, quando Ele tirou o povo do Egito, Ele pediu para que Moisés levasse eles para o deserto para que pudessem conhecer a Deus. Porque se eles conhecessem a Deus, eles seriam gratos. Então todo cristão que é chato, todo cristão que é ingrato, ele não conhece a Deus de verdade ainda. Ele não teve também uma revelação de si mesmo. Nós precisamos estar em Deus, né? Conhecer a Deus. Então uma das coisas que podem causar também ansiedade em nós é o medo. Mas enquanto muitos estão sofrendo de ansiedade, ainda há aqueles que conseguem dormir uma noite inteira, né, que não se venderam ao Deus desse século. Nós precisamos ter esse ato de entregar o nosso coração a Deus. Ainda que você esteja passando por alguma tribulação, por algum problema, entregue, entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, ora ao Pai, entrega para Ele, entrega o seu coração, deita e descansa. Esse ato de você deitar e descansar mostra em quem você realmente confia. Porque a pandemia, quando ela veio, enquanto muitos, né, eles não conseguiram descansar, enquanto famílias foram destruídas, o número de divórcios aumentaram, existem aqueles que ainda conseguiram fortalecer a sua família, ou seja, a mesma situação que para uns serviu de glória, para outros serviu de morte. A nossa inquietação, a nossa ansiedade, a nossa depressão tem nos feito em pedaço. E Jesus, ele associa isso à nossa pequena fé. Quando os discípulos estavam no barco em meio à tempestade, que eles foram acordar Jesus desesperado, o que Jesus vira para eles e fala? Homens de pequena fé. Então a nossa ansiedade também está relacionada
a uma fé doente, né? Uma fé pequena. A nossa ansiedade não é só um diagnóstico de uma doença física, né, que pode afetar o nosso corpo, como nós vimos no início alguns sintomas. Mas ela também é, e o principal e primeiro diagnóstico, de uma fé doente. E Deus, Ele quer curar o nosso medo. Nós temos vários tipos de medo. Um exemplo de medo é o medo de ficar sem. Lembra aquela viúva que só tinha um restinho de azeite, um restinho de farinha, e o profeta chega para ela e fala: faz primeiro para mim. E o que ela fez? Ela se sujeitou à palavra de Deus, né? Ela se sujeitou ao Espírito Santo, ela obedeceu aquilo que o profeta pediu para ela. Ela fez primeiro para o profeta e depois nunca mais faltou nada para ela. Então não estranhe se Deus ele começar a te pedir algo, e eu não digo só em questão material, mas um posicionamento, uma renúncia, né? Uma atitude, uma rendição, porque o Senhor ele sempre pede algo para nós que a gente acha que a gente não tem, que a gente acha que a gente não pode dar, né? Mas nós precisamos o quê? Assim como aquela viúva, sujeitar a palavra de Deus e entregar, ainda que a gente ache que só tem um pouquinho, ainda que a gente ache que só tinha aquilo, porque é essa sujeição à palavra de Deus que vai nos curar o nosso medo. Quando Jesus ele não perguntou, o que Jesus falou para Pedro? Lança de novo a rede. Jesus não perguntou para Pedro se ele queria lançar ou não. Ele deu uma ordem. Porque Jesus ele não pergunta para nós, porque Jesus ele sabe a incredulidade que tem no nosso coração. Ele só dá a ordem, né? Pede para a gente fazer. E aí cabe a nós decidir se nós vamos obedecer a Deus ou se nós vamos dar ouvido aos nossos argumentos. Lembra Ezequiel 37, o vale dos ossos secos? Será que esses ossos aí, eles podem dar alguma coisa? Então imagina, no seu pior dia, maior nível de ansiedade, de estresse, de inquietação, está sendo feito em pedaços, está inquieto. Será que pode viver? Até os médicos diriam, não pode, está muito ansioso, não tem mais volta. Será? Mas o que Deus fala para você hoje? Pode voltar a viver. Para o mundo não pode, porque o mundo ele nutre isso. O mundo nutre a inquietação, o mundo nutre a ansiedade. Mas no reino dos céus, isso pode voltar a viver. Mas só tem um jeito disso voltar a viver. Profetize a minha palavra. Foi isso que Deus disse. Então profetize a palavra de Deus. Libere a palavra de Deus sobre a sua vida. E aquilo que está sendo esmiuçado, aquilo que está sendo despedaçado, ele vai voltar a viver. E você sabe, quando a palavra de Deus diz para você não estar ansioso, para você não estar inquieto, né? Ansioso, você vai estar sendo feito em pedaços. E inquieto é como se além de você estar sendo feito em pedaços, você é pego, levantado no ar e você fica pendurado. Você é levado de um lado para o outro. Ou seja, quando você está inquieto, é como se você estivesse no ar pendurado. Qualquer vento que bate em você te leva do lado para o outro. As suas perspectivas, né? Aquilo que você acredita, você é levado por doutrinas como um vento. Então, não estejais pendurados no ar. Porque o que Satanás quer fazer com você é te tornar cada vez mais ansioso. E ele quer te pendurar no ar, para que você não tenha mais fundamento. É isso que Satanás quer fazer. Então a palavra inquieto significa não estejais sem fundamento. A nossa esperança, né, a nossa dependência, ela precisa estar naquele que disse que estaria conosco todos os dias. Mas a nossa ansiedade, a nossa inquietação tem nos roubado desse lugar de estarmos com Deus. A ansiedade tem nos transportado para um lugar superficial tão grande que estão nos tirando do chão. É como se estivéssemos realmente pendurados no ar. Mas hoje o Senhor está te convidando a viver algo mais profundo nele, a entrar em comunhão e intimidade com ele. Porque não adianta só você ouvir que Deus
ele alimenta os pardais, que ele veste os lírios do campo. Não, é necessário que você conheça ele. Isso é necessário, você conhecer quem faz, conhecer quem veste os lírios do campo, né, quem dá comida aos pardais. Irmãos, eu não sei o nível de ansiedade que você está, né? Eu não sei para que lado talvez você esteja pendendo mais. Eu não sei. Mas o que eu sei é que o Senhor, Ele quer te curar. Porque o sistema desse mundo, ele trabalha para que a gente fique cada vez mais ansioso, cada vez mais inquieto, né? E cada vez mais, com o passar do tempo, as pessoas elas vão ficar cada vez mais ansiosas, cada vez mais com medo. Mas e nós, a Igreja de Cristo? Onde que a gente entra nisso? Nós, a Igreja de Cristo, seremos refúgio. O Senhor, Ele não está nos preparando para nada. O Senhor, Ele está nos preparando para que a gente sirva de alimento para os outros. O Senhor está nos preparando para que a gente dê testemunho lá fora, né? Para que a gente sirva como descanso àquele que está sofrendo. Então lançai sobre Ele hoje todo o vosso medo, toda a vossa ansiedade, toda a vossa inquietação, porque há um lugar de descanso preparado para você. Há um lugar de refúgio preparado para você. O que muitos cristãos têm vivido hoje é cruel, é totalmente cruel. Porque eles não conhecem a Deus ainda. A palavra de Deus diz: provai e vede como o Senhor é bom. Então lance sobre Ele hoje toda a sua ansiedade, toda a sua inquietação. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, por essa tua palavra que é viva, que é eficaz, que nos cura e nos liberta. Pai, neste momento agora nós lançamos sobre Ti, Senhor, todo o nosso medo, toda a nossa ansiedade, Senhor, toda a nossa inquietação. Tudo aquilo, Senhor, que nos tem tirado a paz, nós entregamos aos Teus pés agora, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Vem com cura, Senhor, vem com libertação, Pai. Nos liberta desse mal que tem batido a nossa porta. Senhor, revela-nos, mostra-nos quem Tu és, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, revela-nos também quem nós somos, Pai, para que a gente possa, a partir de hoje, confiar completamente em Ti, que a gente possa depender totalmente de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida, seja liberto de toda ansiedade. Eu declaro sobre a sua vida libertação de toda inquietação. Eu declaro sobre a sua vida libertação de todo medo. Tudo aquilo que tem te deixado com medo, que você seja liberto agora em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida que você vai ser amigo íntimo de Cristo. Que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.